Olá, minha querida irmã, meu querido irmão que nos assiste pelas redes sociais da querida Igreja do Bom Clima. Quero desejar a você um feliz sábado e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão nos assistindo. Nessa noite, nós iremos fazer uma breve recapitulação da lição da escola sabatina. Para você que nos assiste pela primeira vez e ainda não conhece a lição de escola sabatina, eu me refiro a esse pequeno livro que nós estudamos semanalmente. Nesse pequeno livro nós temos meditações diárias de grande valor espiritual que são estudadas e então ao final da semana discutidas. Esse é o momento que nós iremos fazer uma pequena recapitulação dos assuntos que foram abordados durante essa semana. Se você ainda não possui esse maravilhoso livro, aconselho você a adquiri-lo, porque esse trimestre está simplesmente maravilhoso. Você realmente vai gostar. Pois bem, vamos começar a nossa recapitulação. Na semana passada, nós estudamos a lição de escola sabatina e ela começou nos falando a respeito da origem do mal. Talvez você já tenha se questionado alguma vez, de onde vem todo o sofrimento da humanidade? De onde surgiu o mal? Será que Deus ele é culpado pelo pecado e pelas coisas ruins que acontecem nessa vida? Pois é, meu amigo, nós aprendemos na lição da semana passada, através da Bíblia, do estudo da Bíblia, que Deus ele é amor. E que Deus ele não originou o mal. Nós aprendemos ainda que por Deus ser amor, ele necessita expressar esse amor e compartilhar esse amor. Primeiramente, ele expressou esse amor internamente, ou seja, entre as próprias pessoas da Trindade. E em um segundo momento, ele expressou esse amor com as suas criaturas. Nós podemos ver que essa expressão do amor de Deus, ela se dá também nas suas obras criadas. Nós vemos, através da Bíblia, que Deus expressa o seu amor na criação, Deus expressou o seu amor na redenção e também expressou o seu amor através da sua justiça. Vimos ainda que tudo o que ele faz é uma expressão do seu amor. E assim, ele não pode ser o originador do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é contrário à própria natureza de Deus, que é a natureza do amor. Nós vimos ainda na lição da semana passada que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E olha que coisa interessante, a imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano possui atributos que também são divinos. Olha que coisa linda, o ser humano também foi dotado de amor. Você ama alguém? Creio que você deve amar seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, irmã, tia, pai, mãe, talvez até o seu cachorrinho, não é verdade? E esse amor que nós sentimos, ele é uma expressão da imagem e da semelhança de Deus. Vimos ainda também que ser a imagem e semelhança de Deus pressupõe a liberdade do livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher amar ou não. Podemos escolher amar o nosso próximo e podemos escolher amar a Deus também. Entretanto, vimos também que houve um ser, um dia lá no céu, antes da criação do mundo, que se rebelou contra Deus, que escolheu não amar a Deus, e esse ser fez cair 1/3 da parte dos anjos do céu. Houve guerra no céu e o dragão e seus anjos foram expulsos daquele paraíso e enviados aqui para a terra. Chegando aqui na terra, Satanás tentou aos nossos pais e fez com que os nossos pais também pecassem, Adão e Eva. E é justamente sobre isso que nós vamos estudar na lição de escola sabatina desta semana, a respeito da queda do homem, de como o pecado invadiu a terra. Nós vimos então na semana passada de como surgiu o pecado no coração de Lúcifer. E vimos também como o pecado se dissipou no céu através das mentiras e enganos de Satanás. E na lição dessa semana vamos entender como o pecado entrou na terra e como o pecado afetou a humanidade, o relacionamento entre os seres humanos e o relacionamento entre os seres humanos e Deus também. Pois bem, vamos começar o nosso texto lendo na nossa Bíblia Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz o seguinte, olha: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. A Bíblia nos ensina que Deus ele criou o mundo em 7 dias. E ao final da sua obra da criação, ele olhou para aquela coisa linda, maravilhosa, e disse assim, uau, isso tudo é muito bom. Isso tudo é perfeito. Perfeito porque refletia o amor de Deus. As criaturas, em seu pleno exercício do livre-arbítrio, amavam umas às outras e também se relacionavam com o seu Criador. Entretanto,
a Bíblia continua mais à frente contando a história da criação. E diz que Deus colocou um teste para o ser humano no lindo jardim do Éden. Então a Bíblia diz que ao criar um mundo, Deus plantou um jardim para o ser humano, um local onde seria a sua morada, a sua casa, onde ele viveria em paz, em comunhão com os seus semelhantes, em comunhão com a natureza, em comunhão com o seu Criador. E ao plantar esse jardim, ele também colocou uma pequena árvore ali no centro do jardim. Essa árvore, conhecida como a árvore da ciência do bem e do mal, era um teste para que Adão e Eva pudessem provar e exercitar a sua fidelidade e a escolha do seu livre-arbítrio para com Deus. Olha só, a Bíblia diz que no meio desse jardim Deus plantou esta árvore e disse para eles: do fruto desta árvore vocês não comerão. Deus deu todo aquele jardim para Adão e Eva. Deu frutos, deu árvores frondosas, deu águas limpas dos mais belos mananciais. Mas ele pediu apenas que Adão e Eva não comessem do fruto daquela árvore. A Bíblia nos ensina então que um dia a serpente, o mais sagaz de todos os animais, que representa o próprio Satanás, resolveu tentar Adão e Eva. Resolveu ver se Adão e Eva exerceriam o seu livre-arbítrio para amar a Deus acima de todas as coisas. E é justamente sobre isso que nós vamos estudar agora. Através da leitura desse texto e das lições que estão implícitas ali, tentaremos compreender um pouquinho da psicologia do pecado. Como que funciona a nossa mente diante do pecado? Como é a maneira de Satanás de tentar o ser humano? E veremos que muitas das mentiras que Satanás inventou naquele dia se perpetuam também até os dias de hoje. Gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 1 adiante. E vamos ler um pouquinho desses textos e extrair dali algumas lições preciosíssimas para as nossas vidas. A minha Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher então: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja só que coisa interessante. A serpente, ao conversar com Eva, ela começa a argumentar. Ela começa a colocar seus pressupostos, os seus argumentos, na tentativa de desvirtuar o pensamento de Eva e fazê-la duvidar de Deus. O primeiro argumento que a serpente usa aqui nesse texto é o argumento da generalização. Primeiro ela diz o seguinte, olha só, ela olha para a mulher e diz: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem, Deus havia dito para Adão e Eva que não comessem apenas de uma árvore do jardim. A árvore da ciência do bem e do mal, aquela que estava no centro do jardim. Entretanto, Satanás, aqui incorporado na forma de serpente, ele olha para Eva e diz o seguinte: olha, mas Deus disse que vocês não podem comer de nada? Nossa, mas que incrível isso, né? Quantas vezes, ao sermos tentados, também não temos essa generalização embutida nos argumentos do pecado? Ora, mas vocês não podem fazer nada no dia de sábado? Ora, mas vocês não podem fazer nada além de ir na igreja? Ora, mas vocês são proibidos de tantas coisas? Não é verdade? Quantas vezes não ouvimos argumentos generalistas que nos levam também a duvidar e a colocar em questionamento a palavra e as ordenanças de Deus? Depois, a Bíblia diz que a serpente continuou dizendo: então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. Veja, nós vimos que Deus, quando disse para Adão e Eva para que não comessem daquela árvore, ele disse o seguinte: vocês não devem comer dessa árvore, porque se dela vocês comerem, no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Satanás agora ele faz Eva duvidar da palavra de Deus. Ele contradiz a palavra de Deus. E muitas vezes nós também somos tentados dessa forma. Quantas vezes, talvez você jovem nunca ouviu falar assim: poxa, mas fazer isso aí de errado, não dá nada não.
Ir numa baladinha, beber um pouquinho, fumar um cigarrinho, o que tem de mais isso? Olha para mim, olha, estou aqui íntegro, saudável, isso daí não mata ninguém não. É divertido, faz bem para a alma, traz sorriso para o rosto, isso é muito bom. Liga para essas ordenanças aí da tua igreja não, meu jovem. Fala sobre isso daí não, esquece o que a Bíblia disse, vem aqui se divertir um pouquinho. Muitas vezes Satanás age da mesma maneira, contradizendo a palavra de Deus. Muitas vezes através de mentiras explícitas, mas muitas vezes através de mentiras veladas, pequenas, sutis, e assim tenta dissuadir o crente de seguir a Deus, do seu caminho de santidade. A Bíblia então diz lá no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora, Satanás ele tenta acusar a Deus de injustiça. Talvez alguma vez você já tenha se sentido também injustiçado por Deus. Talvez na morte de um ente querido, você tenha se perguntado, mas por que Deus? Era uma pessoa tão boa, não era o seu filho? Não era uma pessoa que te amava, que seguia os seus caminhos, por que permitiu que ele sofresse? Será que o Senhor realmente ama aqueles que te seguem? Talvez você já tenha se perguntado outras vezes, por que eu sofro tanto e vejo pessoas ímpias enriquecerem, terem uma vida abastada, uma vida de felicidade, de alegria, e eu que estou aqui junto de Deus, estou sofrendo, passando por necessidades. Talvez algum dia você já tenha perdido amigos, já tenha perdido o seu emprego, já tenha sofrido pelo Evangelho também. E muitas vezes Satanás tenta nos fazer acreditar que Deus ele é injusto. Ora, meus queridos amigos, não podemos nos esquecer de que Deus continua sendo Deus, apesar das coisas que acontecem nesse mundo. Os males dessa terra não refletem o caráter de Deus, mas eles refletem apenas a essência desse mundo de pecado. Deus continua sendo um Deus de amor, continua sendo um Deus de justiça e um Deus de misericórdia, independentemente dos fatos que acontecem no dia a dia humano. Depois disso, Eva foi levada a um raciocínio errôneo. E veja bem, esse é um aspecto muito importante. Após Satanás tentar Eva generalizando as ordens divinas, contradizendo a Deus e acusando Deus de ser injusto, Eva ela começa a racionalizar a esse respeito. E há aqui, queridos, um grande problema. Muitas vezes nós somos levados a racionalizar a respeito do pecado. Quando sentimos uma dúvida dentro do nosso coração, começamos a nos questionar, naturalmente, será que Deus é justo? Será que aquilo que eu acredito é verdade? Será que a Bíblia realmente é um livro que vale a pena ser seguido? Talvez você já tenha passado por momentos assim, que questionou a sua fé, que questionou a veracidade da palavra de Deus, que questionou até mesmo o próprio Deus e sua existência. E esse é um processo natural. Entretanto, nós não podemos nos deixar cair em certas armadilhas da nossa mente. E agora eu gostaria de pensar aqui no texto bíblico, algumas dessas armadilhas que podem nos tentar e nos levar a duvidar de Deus e nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Veja só, quando nós lemos o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, nós lemos o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meu querido amigo, minha querida amiga, todas as nossas ações externas, aquilo que fazemos no mundo natural, nada mais é do que um reflexo daquilo que existe dentro do nosso mundo interno, ou seja, dentro da nossa mente. E aquilo que existe dentro da nossa mente é um resultado daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, da maneira com que nós questionamos, que nós entendemos e elaboramos verdades dentro da nossa própria mente. Aquilo que nós vemos, ouvimos e experimentamos molda o nosso ambiente mental. E esse ambiente mental, uma vez tomada uma decisão, faz com que tenhamos atitudes, ações. Portanto, mais importante do que nos preocuparmos com as nossas ações é nos preocuparmos com aquilo que temos criado dentro do nosso ambiente interno, que é a nossa própria mente. A nossa mente, ela é como se fosse uma árvore plantada em um solo fértil,
cuja água é abundante, cujos minerais, cujas vitaminas, os elementos da terra que ela necessita para crescer saudavelmente são abundantes, cresce de maneira frondosa, bonita, faz uma bela sombra, dá frutos e flores. Uma árvore plantada em uma terra árida, numa terra fraca, sem nutrientes, não cresce facilmente. Ela se definha, talvez chegue até mesmo a morrer. Assim também é com o ser humano. É por isso que lá em Provérbios está escrito: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu querido amigo, aquilo que eu coloco dentro da minha mente irá moldar o meu ambiente interno. O meu ambiente interno, que significa os meus pensamentos e a minha maneira de compreender o mundo e de compreender os eventos que acontecem ao meu redor. E, consequentemente, irá determinar as minhas ações. Veja só, Eva não se preocupou com isso e ela permitiu que o alimento da sua mente e da sua alma fosse um alimento traiçoeiro. Veja algumas coisas que Eva experimentou durante esse processo. Primeiramente, Eva, ela, usando os seus sentidos do ponto dietético, viu que aquele fruto era algo bom para se comer. Muitas vezes nós também experimentamos coisas nesse mundo que parecem boas para se comer, ou parecem boas para se viver. Diversões, conversas trívolas, conversas que não agradam a Deus e que falam de coisas que não são espirituais. Muitas vezes nós também olhamos para coisas que alimentam a nossa alma de uma maneira negativa. Do ponto de vista estético, Eva viu que aquilo era agradável aos olhos. Ah, meu querido amigo, quantas vezes nós também não nos iludimos com as coisas desse mundo? Quantas vezes não nos iludimos com as riquezas? Olhamos para uma linda mansão, olhamos para aquele lindo carro, um lindo iate e falamos: é isso que eu quero para a minha vida. E vivemos então uma vida em busca das coisas materiais desse mundo. Eva olhou para aquele fruto e invejou aquele fruto porque ele era bonito. Parecia ser bom para ser comido, era belo e ela desejou aquilo. Eva, ainda usando os seus sentidos do ponto de vista lógico, ela viu que aquele fruto era desejável para entendimento. Muitos há que argumentam dizendo o seguinte: olha, todos os caminhos levam a Deus, ou lede de tudo, aprender um pouquinho de tudo, experimentar de tudo e retende o que é bom. Mas, queridos amigos, a história de Eva nos mostra que há coisas nessa vida que não valem a pena serem experimentadas. Talvez você, meu jovem que me escuta, tenha alguém na sua sala de aula ou entre os seus amigos que já tenha virado para você e falado assim: olha, experimenta um pouquinho de maconha, dá só uma cheiradinha, vamos experimentar uma cervejinha, um pouquinho de álcool, isso não faz mal não, só experimenta. Se você não achar gostoso, é só você não usar mais. Olha, vamos experimentar a vida lá fora um pouquinho, a prostituição, as bebedices, as festas. Vamos experimentar um pouquinho do pecado, não faz mal não. Se você experimentar e não gostar, fica tranquilo. Olha, venha conhecer alguns outros tipos de pensamento, esoterismo, espiritismo e tantas outras vertentes espiritualistas. Isso não faz mal. Experimenta um pouquinho e retende o que é bom. Se houver algo de mal, não faça, não pratique, apenas isso. Mas a história de Eva nos ensina que tocar esse fruto, que desejar o conhecimento desse fruto proibido por Deus, não pode dar em algo bom. Veja, Eva ela invejou aquele fruto do ponto de vista estético, do ponto de vista lógico e também do ponto de vista dietético. E qual foi o resultado de tudo isso? Eva, naquele lindo cenário, de repente olhou para aquela serpente e pensou: ora, tudo parece ser bom. E de fato, não há mal nenhum aqui. Deus disse que se eu comesse desse fruto eu morreria. Entretanto, eu estou olhando para uma serpente que está falando, está mais sábia do que qualquer outro animal. Não estou vendo mal nenhum. Ninguém morreu. Tudo é belo, tudo é bonito. E é assim que Satanás pinta as coisas erradas. Um quadro belo, bonito. Eu lembro que desde criança sempre ouvi falar do seguinte: Satanás nunca vai aparecer para você com um chifrinho, com um rabinho e um garfo na mão. Ele sempre vai aparecer como um anjo de luz.
As coisas que Deus disse para não tocarmos e não fazermos, muitas vezes vão aparecer como coisas belas, coisas bonitas, através de ideologias que falam sobre respeito, através de ideologias que falam sobre igualdade, sobre compartilhar o bem com o próximo. Mas muitas vezes, por trás de tudo isso, está Satanás, tentando desvirtuar o ser humano dos caminhos de Deus. Veja, aquele cenário parecia lindo, confortável, parecia algo que realmente valia a pena ser experimentado. Entretanto, nós veremos que o fim daquilo não foi algo bom. Como é fácil nós racionalizarmos o pecado, não é mesmo? Como é fácil quando temos dentro do nosso coração a dúvida com relação a Deus e a decisão já feita de pecar, acharmos desculpas para o nosso pecado. Se eu brigo com alguém, eu posso dizer, mas foi ele que me provocou. Se eu me relaciono com quem Deus pede para não me relacionar, eu posso dizer, mas a culpa era da minha solidão, eu não aguentava mais. Se eu sou trapaceiro nos meus negócios, eu posso dizer, olha, nesse mundo é impossível você crescer na vida se você não fizer alguma coisinha errada. Não seja tão rígido assim. Não faça as coisas tão certinhas, porque certamente você se dará mal. Veja, racionalizar o pecado é uma tendência natural do coração humano. É mais uma das armadilhas que nós podemos cair. E vamos cair se não estivermos atentos àquilo que se passa dentro do nosso ambiente mental. E mais do que isso, se não estivermos atentos àquilo que estamos colocando como alimento para a nossa alma, para a nossa mente. Depois disso, nós vemos então que Eva ela passa a ignorar alguns fatos muito importantes. Após racionalizar o pecado, Eva ela começa a ignorar que a razão humana nem sempre é a maneira mais segura e mais eficaz para se avaliar questões espirituais. Meus queridos amigos, isso é algo muito importante. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim, mas olha, eu acho que tal coisa não faz mal. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Meus queridos amigos, as teorias e conjecturas humanas, elas são como ventos sobre uma areia movediça do deserto, que joga areia uma hora para um lado, outra hora para o outro. Assim é aquilo que eu penso, que você pensa, assim é aquilo que eu e você achamos. Uma hora achamos algo, depois achamos algo totalmente diferente. De acordo com as nossas experiências pessoais, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa razão é modificada. Portanto, somente a palavra de Deus é que permanece eternamente. Jamais caia nessa armadilha. Jamais ache que a razão humana e as teorias humanas são suficientes para explicar os fatos dessa vida. São suficientes para explicar aquilo que acontece no mundo natural ao nosso redor. E muito menos que são suficientes para explicar aquilo que acontece dentro do nosso coração. Deus nos deu esse livro como uma salvaguarda para que não caiamos nessas teorias modernas, para que não caiamos nos nossos próprios pensamentos e nas armadilhas das nossas próprias racionalizações. Eva, ela também ignorou que a palavra de Deus pode muitas vezes parecer ilógica e sem sentido para nós, mas a palavra de Deus é sempre a mais correta e confiável. E por fim, Eva também ignorou que há coisas que não são más em si, porém, elas são colocadas por Deus como um meio de escolha para teste. Muitas vezes as bênçãos de Deus são um teste para nós. Veja, Deus pode te abençoar com as riquezas e dessa maneira a sua fidelidade será testada. Deus pode te abençoar com muita comida, mas essa bênção, se mal usada, pode se tornar também uma maldição. Não é à toa que tantas pessoas sofrem com obesidade, diabetes, triglicérides, doenças do coração. Todas as bênçãos de Deus podem ser utilizadas para o bem, quanto para o mal também. Veja, lembre-se sempre que a temperança e o bom uso das bênçãos de Deus é um teste que vai fortalecer o nosso caráter e que pode nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus se nós não a usarmos da devida maneira que deveríamos usar. Veja, meus queridos irmãos,
Se ainda continuarmos estudando o texto, veremos que Satanás ele contou então uma grande mentira para Eva. De todas as suas argumentações, talvez a maior de todas as mentiras se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. A Bíblia diz que a serpente, olhando para Eva, diz o seguinte: é certo que não morrereis. Entretanto, o que eu te pergunto? Deus havia dito para Eva que ela não morreria se comesse do fruto? Ou Deus havia dito para Adão e Eva que eles morreriam se comessem daquele fruto? Certamente Deus disse que eles iriam morrer. Entretanto, Eva agora passa a duvidar de Deus e acreditar na mentira de Satanás. Certamente não morrereis. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus contou uma grande verdade no Éden. Ele disse que a consequência do pecado é a morte, e a morte eterna. Entretanto, Satanás disse que o pecado não possui essa consequência e que você não vai morrer. Essa mentira perpetua-se através dos séculos, através das mais diversas culturas. Os gregos acreditavam que a alma saía do corpo e ia para um outro local após a morte. Atualmente, a nossa cultura prega que existe dentro de nós uma alma, e essa alma ela jamais morre. Essa alma sai do nosso corpo quando morremos e vai para um lugar no paraíso. Essa ideia, de fato, é muito reconfortante. Você não perdeu o seu ente querido. Ele apenas está em um lugar melhor. Ele está junto de Deus, ele foi para o céu. Ou você está nessa terra apenas de modo passageiro, para que sua alma seja purificada, e ao morrer você irá para um lugar melhor, para um planeta, um mundo superior. Essa ideia é muito bonita e reconfortante. Entretanto, essa ideia não é bíblica. Essa ideia é a continuidade da grande mentira pregada lá no Éden por Satanás. Certamente não morrereis. Veja, eu gostaria de ler apenas alguns versos com você. Este é um assunto delicado e que exige muito estudo na palavra de Deus. Talvez em uma outra oportunidade possamos conversar a respeito. Porém, eu gostaria que você lesse apenas alguns versos comigo, para ver o que a Bíblia fala a respeito da imortalidade da alma. Venha comigo, abra sua Bíblia primeiramente no Salmo 115, versículo 17, e depois abriremos no Salmo 146, versículo 4. Pode pegar a sua Bíblia ou abrir aí no seu computador, Salmo 115, versículo 17. Vamos ver o que a Bíblia fala ali a respeito de alma, a respeito daquilo que há dentro de nós. Salmo 115, versículo 17. Então diz o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Veja, a Bíblia nos ensina aqui que os mortos são incapazes de louvar. Ora, para que eu louve, é preciso que eu seja, talvez, agradecido por algo. É preciso que eu deseje louvar a alguém, que eu esteja feliz com algo, que eu me regozije em algo. Portanto, os mortos, eles não louvam. Sabe por quê? Porque após a morte, o ser humano de nada sabe, nada sente. Não sente tristeza, não sente alegria, não sente pena, não sente raiva, não sente regozijo. A Bíblia nos ensina que os mortos não louvam, pois eles nada sentem. Vamos abrir agora a Bíblia lá em Salmo 146, versículo 4. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina ali em Salmo 146, versículo 4. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos aqui. A minha versão diz da seguinte maneira: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Veja, a Bíblia nos conta lá em Gênesis, você pode ler lá durante o relato da criação, Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que o Senhor soprou nas narinas do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma vivente, mas ele passou a ser uma alma vivente. Portanto, a Bíblia nos ensina que esse espírito ou essa alma, esse ruá de Deus, como traz a língua materna em que foi escrita a Bíblia, o aramaico, ele não é um espírito separado do corpo, mas é algo que faz parte do corpo.
O espírito, a alma, é a própria essência da vida. É a vida que está nesse corpo físico. Esse corpo físico e a vida são a mesma coisa. Agora, a vida sai, a vida some do corpo físico durante a morte e perece ali todos os seus desígnios. Meus queridos, se a alma fosse uma entidade separada do corpo, com pensamentos próprios, desejos, os desígnios da alma pereceriam durante a morte? Acredito que não, não é mesmo? Portanto, a Bíblia nos ensina aqui, primeiramente, que existe um estado de inconsciência durante a morte. De nada sabem os mortos, nada ouvem, nada falam, nada se comunicam, não há nada além do nada. Depois eu gostaria de ler ainda com você Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28, traz um importante ensinamento também. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Mateus 10, versículo 28 diz o seguinte: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha só que interessante. A Bíblia fala sobre inferno, fala sobre alma e sobre corpo. Na cultura, na crença popular, na crença de algumas religiões, que não é uma verdade bíblica, o inferno é um local separado desse lugar, onde as almas vão. Entretanto, a Bíblia fala aqui que o corpo também perece no inferno. Ora, se o corpo perece no inferno, como que o inferno é um local à parte desse mundo natural onde vivemos? O inferno, biblicamente, representa apenas a morte, o fim de todas as coisas. Se você analisar todos os versos da Bíblia que falam sobre o inferno, você irá chegar à conclusão que o inferno não é um local à parte, mas é sim esse mundo, a ocasião da morte. E a Bíblia fala aqui ainda que no inferno perecem tanto o corpo quanto a alma. Ora, se você não morre, se existe uma alma que vai para outro lugar, como que a Bíblia diz aqui então, meu amigo, que a alma perece? Como que a Bíblia fala que a alma e o corpo perecem no inferno? Meu querido amigo, minha querida amiga, o ensinamento bíblico é que não existe imortalidade da alma, mas que a alma, como uma representação da própria vida, como a vida que está no nosso corpo e que é o nosso corpo, ela perece na ocasião da sua morte. E por fim, eu gostaria de ler mais 2 versos muito importantes que falam a esse respeito. O primeiro deles se encontra em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Olha só, João, capítulo 5, 28 e 29, diz o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Meu querido, Deus está te dizendo que vai chegar um dia em que Deus trará à luz todas as obras, que o Senhor Jesus Cristo voltará a essa terra e então Ele reencarnará os mortos? Não, Ele ressuscitará os mortos. Ora, se a minha alma, por ocasião da morte, sai do meu corpo, fica vagueando por aí, ou vai para um planeta superior para ter uma nova vida, um novo corpo, se minha alma vai para o inferno ou vai para o céu, que sentido faz a ressurreição do corpo? Que sentido faz esperarmos até um dia que Jesus Cristo voltará, segundo a promessa bíblica, e ressuscitará? Alguns dizem que após a morte a alma reencarna em uma nova vida. Ora, se ela reencarnou em uma nova vida, em qual dessas vidas ela irá ressuscitar? Qual desses corpos ela irá ressuscitar no dia em que a Bíblia fala que Cristo Jesus voltará a essa terra? Veja que isso é incoerente com os ensinos da Bíblia. A Bíblia fala sobre ressurreição e não sobre encarnação. E eu gostaria de ler ainda mais um verso que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58. Veja bem, 1 Coríntios 15, capítulo 51 e capítulo 58. Vem cá comigo, vamos acompanhar na nossa Bíblia.
Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 58. Vem cá, vem ler aqui comigo. Olha só, a minha Bíblia diz o seguinte, eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque esse verso é muito importante. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 58 diz o seguinte, olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ora, nem todos então morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e num fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus está falando aqui na sua palavra, que um dia Cristo Jesus voltará a essa terra, e ouvida a última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, a voz do próprio Cristo, os mortos ressuscitarão da terra, em seu próprio corpo corruptível, e aí então, aqueles que foram salvos, aqueles que fizeram as boas obras e foram salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, serão revestidos da incorruptibilidade, porque a corruptibilidade do nosso corpo é o pecado. Mas aquilo que nos tornará incorruptíveis é a graça e a abundância da graça de Deus na nossa vida. A restauração do corpo corruptível, daquele que se corrompe, daquele que se degrada, daquele que morre, em um corpo que jamais morrerá, em um corpo que não será mais corruptível, mas permanecerá para sempre. A Bíblia prega que no último dia, o dia que Jesus voltar a essa terra, ele ressuscitará os mortos justos. Ele não reencarnará, ele ressuscitará esse corpo corruptível que possuímos em um corpo incorruptível. E dessa forma, seremos então levados para com Cristo Jesus para o céu, para habitarmos com o nosso Deus. A grande mentira de que a alma sobrevive, de que certamente não morreremos, ela tem sido propagada ao longo dos séculos. Mas nós vimos aqui, através da palavra de Deus, que essa não é uma verdade bíblica. Se você ainda está em dúvida, meu querido amigo, se você possui alguma dúvida a respeito desse tema tão sensível, e eu sei que é um tema muito sensível para muitos, porque é um tema reconfortante, é algo que talvez você tenha acreditado desde a sua infância, mas se você deseja compreender melhor a palavra de Deus, fazer um estudo profundo a respeito desse tema, por favor, manda uma mensagem aí nas nossas redes sociais, entre em contato com a Igreja Adventista, que nós enviaremos um dos nossos membros para estudar a Bíblia com você e esclarecer todas as dúvidas que você tiver a respeito desse tema e de qualquer outro tema bíblico que você ainda possa ter. Tudo bem? Vamos lá então, ainda dentro da lição que nós estudamos dentro dessa semana, podemos ver a respeito das consequências do pecado. A Bíblia diz então em Gênesis 3, de 7 a 19, algumas dessas consequências. Vamos ver, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o versículo 19, e vamos ver algumas das consequências que o pecado trouxe a esse mundo. Primeiramente a Bíblia começa dizendo o seguinte, olha, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe então Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa,
Ela me deu da árvore e eu comi. Ora, perceba aqui que Adão começa a acusar a Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Eu vou pular o verso 15 porque nós vamos retornar nele depois. O verso 16 ainda diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenaram não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Veja, meus queridos irmãos, nós podemos ver aqui que algumas das consequências do pecado foram as seguintes. Do ponto de vista teológico, Eva e Adão passaram a sentir medo de Deus. A Bíblia fala que ao chegar Jesus, ou Deus, ali na viração do dia, chama por Adão e Eva e eles se escondem, porque estavam com medo. Assim é o pecado. O pecado ele causa separação entre o ser humano e entre Deus. Quando nós pecamos, nós sentimos medo. Muitas vezes nos sentimos envergonhados. Muitas vezes achamos que não somos mais merecedores da graça de Deus. E de fato não somos. Muitas vezes tentamos fugir de Deus com vergonha dos nossos pecados. Nos ausentamos da igreja, nos ausentamos do convívio com os irmãos, porque nos achamos indignos, porque temos vergonha das nossas atitudes. O pecado ainda trouxe consequências sociais. Veja que Adão e Eva passaram a sentir vergonha um do outro. Além do mais, Adão e Eva passaram a se acusar, a terem conflitos entre um e outro. Lembra? Deus criou essa terra perfeita. E essa terra, na sua característica de perfeição, estava na plenitude do amor, exalando o amor divino, em plena comunhão entre os seres humanos, em plena comunhão entre a natureza e os seres humanos, e plena comunhão entre a criação e o seu Criador. Entretanto, o pecado começa a corromper essa perfeição, gerando o medo, gerando os problemas sociais. Quantos problemas sociais não temos hoje? A pobreza, a miséria de muitos, causada pela ganância de outros. Quantos problemas não temos? Pessoas se matando, pessoas se destruindo, fazendo mal uma pela outra, devido à sua mácula do caráter pecaminoso. Ainda podemos ver que o pecado trouxe consequências ecológicas. A natureza passou a sofrer, a natureza passou a produzir cardos, abrolhos. Os animais deixaram de ser bons, passaram a devorar um ao outro. A natureza hoje também sofre com os nossos pecados. A ganância do homem destrói as florestas, as matas, polui os rios, destrói os mares, gera o efeito estufa, gera os problemas ambientais, faz com que toda a natureza sofra por causa do pecado. Mas o maior problema que o pecado trouxe, a maior consequência, foi certamente a morte. A morte física, sim, essa, mas também a morte espiritual. Deus diz: no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Adão e Eva não morreram no dia exato em que comeram. Entretanto, no dia que comeram do fruto proibido, no dia que pecaram contra Deus, certamente a morte passou a fazer parte da sua existência. A Bíblia diz que a condição de morte, que a dor e a morte são a consequência do pecado. Uma vez nascidos nesse mundo de pecado e com a natureza pecaminosa, a única coisa que nos resta é também a morte e a morte eterna. Entretanto, meus queridos amigos, não nos esqueçamos da natureza de Deus. Embora a consequência do pecado seja a morte, a natureza de Deus continua sendo o amor. Deus, ele espalhou o amor em toda a sua criação. Deus, ele amou tanto esse ser humano
que nós somos, que mesmo não necessitando criar a humanidade, ele ainda assim criou a humanidade, mesmo sabendo que a humanidade pecaria e que isso geraria consequências drásticas para o próprio Deus. E é por isso que mesmo antes da criação do homem, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, preparou um plano especial para resgatar o ser humano das consequências do pecado, em especial da morte eterna. Gênesis 3, capítulo 15, diz o seguinte: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há aqui a primeira promessa messiânica da Bíblia. Deus sabia que o ser humano iria pecar. Entretanto, o seu amor era tão grande que ele, mesmo assim, fez o ser humano. Seu amor era tão grande que, mesmo sabendo das consequências, ele escolheu amar o ser humano, mesmo sabendo que um dia teria que morrer por esse ser humano. A Bíblia nos diz então que Deus, no seu plano maravilhoso de redenção, criou uma estratégia certeira para nos resgatar da morte. Ele criou uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Essa inimizade, ela representa não apenas um atrito, um conflito de interesses, mas ela representa a graça de Deus que é colocada no nosso coração, que faz com que nós desejemos buscar a Deus e tenhamos inimizade contra as coisas do mundo. É graças a essa inimizade que existe no nosso coração, colocada pelo Santo Espírito, que mesmo tendo essa natureza pecaminosa, podemos escolher dentro do nosso livre-arbítrio amar a Deus e fazer a sua vontade. Por fim, a Bíblia ainda nos ensina aqui que Deus enviou o seu descendente, o descendente da mulher, que representa os filhos de Deus, a igreja de Deus. Ele mandou um descendente, não uma descendência, mas um descendente específico, que veio a esse mundo. Foi ferido no calcanhar pela serpente, mas esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo, quando morreu nessa terra, ele aniquilou por vez a vida de Satanás. Não que Satanás tenha perecido, mas a sorte e aquilo que resta a Satanás foi determinado naquele dia. O fim de Satanás foi determinado naquele dia. E mais do que isso, Cristo Jesus morreu em nosso lugar, para que nós, a partir desse momento, através do exercício do nosso livre-arbítrio, possamos acolher a graça de Deus no nosso coração e sermos por Ele libertos de todas as consequências do pecado, da consequência principal, que é a morte eterna. E é por isso que eu gostaria de então finalizar a lição dessa semana lendo com você o capítulo 5 e o versículo 12 do livro de Romanos. Abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ver o que a Bíblia nos diz ali. Há uma promessa muito importante. Romanos 5,12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, meus queridos, a Bíblia nos ensina que a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, através de Adão, por um só homem. Entretanto, por um só homem, o descendente de Deus, o descendente da mulher, Cristo Jesus, a salvação também passou a toda a humanidade. Por meio de Cristo Jesus, nós somos libertos da consequência final do pecado, que é a morte eterna. Você deseja também ser liberto disso? Você deseja ser liberto do pecado que habita dentro de você? Daquele pecado que faz com que você tenha problemas conjugais, daquele pecado que faz você sofrer, daquele pecado que faz você estar longe de Deus, daquele pecado que te faz ter atitudes erradas, atitudes que geram o mal, atitudes que geram dor a você mesmo e aos seus semelhantes. E você deseja, por fim, estar liberto desse corpo corruptível, como nós vimos na promessa bíblica, ser ressuscitado naquele grande dia pelo Senhor Cristo Jesus. Você quer estar liberto da consequência final do pecado? Se você assim deseja, eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Eu irei fazer uma oração com você, e nós iremos clamar pela graça divina,
pela sua vida e para que Deus nos liberte das consequências do pecado. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo querido Deus, na lição de hoje, vimos que um dia os nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden. Por meio do seu pecado, a morte se tornou algo real na vida do ser humano. A morte passou a existir para esse corpo físico. E o pior de tudo, não somente a morte momentânea, mas a morte eterna, a morte da nossa alma, a morte de tudo aquilo que somos, passou a ser uma realidade. Entretanto, o Senhor, em seu grande amor e sua grande misericórdia, traçou um plano perfeito. O Senhor traçou um plano perfeito para que nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados, para que pudéssemos nessa vida sermos transformados de glória em glória, até estarmos mais parecidos com o caráter divino. E por fim, um dia na volta de Cristo Jesus, sermos enfim transformados nesse corpo corruptível, para um corpo de incorruptibilidade, e sermos levados para contigo, para morarmos no céu. Deus, queremos te suplicar, que a tua graça abunde em nosso coração, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, implante em nós, Deus, implante em nós o atrito contra o mal, implante em nós a aversão, a inimizade contra as coisas do mal, que o Senhor possa nos transformar de graça em graça, assim como diz a tua palavra, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabemos que dentre os atributos de imagem e semelhança divinos que o Senhor colocou na humanidade, está o amor e o livre-arbítrio. Senhor, nesse momento escolhemos te amar acima de nós mesmos. Escolhemos amar ao Senhor acima dos nossos desejos e da nossa vontade. Por favor, abençoe e santifique esse nosso livre-arbítrio, para que possamos escolher dia a dia amá-lo mais e estarmos ao teu lado. E que possamos assim também amar o nosso semelhante como a nós mesmos, cumprindo o teu evangelho até o dia do breve retorno de Cristo Jesus. Que o Senhor traga sobre nós a tua imagem e a tua semelhança e faça resplandecer sobre nós o teu rosto e não mais a imagem do pecado, através do amor e da comunhão contigo e com os irmãos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga que nos ouve, obrigado por mais esse momento, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do estudo da lição de escola sabatina. Gostaria apenas de lembrá-lo que essa é apenas uma recapitulação. Nesse pequeno livreto existem lições muito importantes e espetaculares. Portanto, não perca a mensagem da próxima semana. Você também é convidado para estar conosco aqui na Igreja do Bom Clima, no dia de amanhã, no sábado de manhã, a partir das 9 horas, e comungar em amor com os irmãos que aqui estiverem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Fim.